Olá, estamos aqui para mais um Papo Cabeça e hoje falando sobre o prejuízo do uso de telas. Você já percebeu que você anda usando demais a tela do celular ou do computador? E os seus filhos então, hein? Eles mal acordam, já estão onde? Com o celularzinho na mão ou com o computador na mão. Isso faz bem? Isso traz prejuízos? Para falarmos sobre isso, estamos aqui com dois especialistas. Um porque é especialista mesmo, ele é psicólogo, ele é neuropsicólogo, tá, gente? Ele estuda esse fenômeno, ele estuda o efeito desses fenômenos na cabecinha das nossas crianças e adolescentes. Meu mestre aqui, professor Daniel Vieira, mais uma vez aqui. Daniel, gratidão por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Sempre é muito bom estar com você aqui no Papo Cabeça. Que coisa boa. E a Priscila Alcântara, gente, porque ela é estudante de psicologia, mas ela é especialista em adolescente também, porque ela tem um filho de 14 anos. Então, Pri, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui para trazer, né? Você vai expor sua intimidade, não deixa de ser. Eu também vou expor a minha, Daniel vai trazer a dele também, porque todos nós temos filhos. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, espero conseguir contribuir com o assunto. Eu tenho certeza. Como estudante, como mãe, minha filha, não tem erro, não. Vou começar. Professor, traz prejuízos o uso de telas? Então, essa é uma pergunta assim, que ela já tem sua resposta, porque a sociedade tem visto isso na prática, né? Então, assim, 2015 para cá, a gente transforma os celulares em smartphones. Então, a gente começa aí a ter, por exemplo, as câmeras, os vídeos, as redes sociais nas mãos, né? E o que a gente tem percebido é que, né, nos últimos 3, 4 anos tem se falado muito nisso, né? Porque as famílias têm percebido, assim, o que tem acontecido dentro das suas próprias casas, as escolas. E aí a gente já tem, inclusive, né, alguns novos transtornos sendo catalogados, como, por exemplo, o transtorno de dependência de tela, que é algo que eu acho que é bem importante que a gente comece a conscientizar as famílias, porque realmente a gente está falando de uma epidemia, né, de pessoas que estão tendo conjuntos assim, de distúrbios, prejuízos e sintomas que, né, têm atrapalhado muito aí o dia a dia acadêmico, escolar, profissional, social, cognitivo, né, dessas crianças, adolescentes e adultos também, né, que estão aí suscetíveis a essa dependência também. Infelizmente, né, apesar de devermos ser conscientes disso, a gente não é. Sim. Tá? E a gente vai falar sobre todos esses. Pri, o que você tem vivido? Né? Não vou falar nem como estudante de psicologia, mas o que você vive no dia a dia com relação ao uso de telas pelo seu filho de 14 anos? Mandar um beijo, como é o nome dele? Luiz Felipe. Luiz Felipe, um beijo pra você. A gente não tá falando mal de você, a gente só tá falando a verdade aqui, tá bom? Um beijo também, filho. Então, eu percebo assim que hoje essa idade é um pouco, ou pouco não, eles são dependentes mesmo do uso do celular. Para estudo, pesquisa, tudo é o telefone. Hoje você não vê ninguém pegando um livro para fazer uma pesquisa, entendeu? É tudo pelo telefone. Lá tem sites que te ajudam a fazer resumo. Já sai pronto, né? Sai gente? pronto o tal do GPT lá. É um inferno. Exatamente. Pelo amor de Deus. Acorda já com o telefone na mão, né? A gente estava conversando um pouco aqui antes. De limites que a gente tenta impor, né? Mas, infelizmente, mãe que trabalha fora com a criança que fica, não tem como, né? Você precisa ter contato com a criança, acaba que você cede, né? Na realidade, a gente acaba fazendo uso da tecnologia, né, professor? O professor, na hora do intervalo, ele está falando que o filho dele usa o computador até por volta das 10, que ele tem um programinha, das 9, né? 9 horas, ele tem um programinha que desliga, desconecta, que a gente vai aprender daqui a pouco, porque é importante para todo mundo. Mas, professor, eu gostaria que você abrisse mais essa questão dos prejuízos, né? Se puder falar um a um para a gente entender e saber até, de repente, já trazer o remédio que a gente vai usar, a posologia, a dose desse remédio, para a gente já começar a cuidar, né? Ok. Então, na verdade, a gente tem que pensar sobre todo o processo de desenvolvimento,
né, do ser humano. Então, ou seja, o nosso cérebro ele foi constituído de uma maneira, né, assim, no qual a gente vai precisar ter algumas experiências, né, múltiplas, diversas, sensoriais, artísticas, motoras, sociais, que vão, né, nos ajudar a potencializar aquilo que são as nossas capacidades naturais. E aí eu preciso, por exemplo, que uma criança de 2 anos, ela role, ela engatinhe, ela comece a brincar com palavras, com sons, com o mundo que é sensório-motor. Por isso que a própria associação, a Sociedade de Pediatria Americana, vai proibir o uso, né, de celulares, tablets para criança menor de 2 anos. Porque nesse momento o grande desafio da criança é entender que o mundo ele é motor e ele é sensorial. Então ele vai, né, precisar desenvolver essas capacidades. Quando a gente vai desenvolvendo, crescendo, né, nós vamos ter algumas experiências que são importantes, como, por exemplo, a imitação do mundo adulto, o brincar do faz de conta, a experiência com a própria natureza, olhar o verde, passear, molhar, né, às vezes até ter uma briguinha ali com um coleguinha também, que isso é tão importante para a própria maturação das relações sociais. E quando a gente pensa que, às vezes, essa criança, o seu hobby, o seu prazer, está restrito ao ambiente virtual, olha o quanto de coisas que ela perde, né? O quanto de atrofias que estão sendo possibilitadas nesse cérebro por não ser estimulado. O nosso cérebro ele precisa ser provocado, né, para que ele desenvolva. Então, quanto mais relações reais, quanto mais sabores, cheiros, percepções visuais, auditivas eu tenho, mais capacidade eu vou tendo assim de me tornar humano, né? Porque eu tenho a potencialidade, mas para tornar humano é outro processo. Eu vou precisar de um contexto histórico, cultural, social, estimulatório. Só que as redes sociais e os celulares, né, eles são constituídos de uma maneira para que você fique muito tempo neles, porque é assim que se vende. Então, como que ele ganha? Quanto mais tempo a gente fica no celular, mais, né, isso é importante para aquela empresa que criou aquele aplicativo. E vamos imaginar que eu já tive, por exemplo, pacientes, Núbia, que chegavam a ficar 8 horas por dia no celular. É uma rotina de trabalho. Imagina o que é 8 horas de uma criança exclusiva, específica, ali só por conta daquele estímulo que, dentre todos os estímulos, é o mais pobre que tem. Porque é um recurso ali, né? Claro que ali vai ter muito conhecimento, ele vai ter algumas... Mas é limitado, porque não é sensorial, não é interativo no sentido de toque, né? De cheiro, de experiência real. Até mesmo os amigos, né? Você entra ali numa rede social, eu tenho 2.000 amigos. Mentira, você não tem 2.000 amigos. Você não tem nem 2. Não, exatamente. Daqueles 2.000 não são seus amigos. Não. Mas olha só como vai mudando os conceitos, né? E aí, o que nós temos de prejuízo principalmente? Vamos pensar na parte neurológica, né? O nosso cérebro ele desenvolve, né, da parte mais aqui atrás até o nosso córtex pré-frontal, que é a última parte a desenvolver, onde estão, por exemplo, nossa capacidade de flexibilidade, o nosso controle inibitório, a nossa atenção, as nossas funções executivas. Mas para que eu consiga chegar a essa parte do desenvolvimento, eu preciso, antes disso, entender que o mundo é sensorial e que é motor. Eu preciso conseguir processar todas as informações do ambiente que chegam até a mim. Então, quando ali pelos talvez 7, 8 anos, essa criança fica tanto tempo ali nas telas que ele acaba tendo, né, dificuldade nessas maturações. E aí a gente está vendo o que hoje? Uma geração que não dá conta de frustração porque ele não desenvolveu. Né? Funções que são importantes e que muitas vezes vai ser estimulado quando a mãe fala, não faça mais isso. Ou o coleguinha coloca um limite, olha, daqui você não pode passar. A brincadeira tem essa regra, não tem isso mais. Então essas funções... Eu brinco sozinha, né? Exatamente, não são desenvolvidas. E uma coisa interessante, Núbia, que o celular ele foi feito para jorrar dopamina no nosso cérebro. Explica para que serve a dopamina para a galera ali. Então, a dopamina é um neurotransmissor que ele provoca na gente uma sensação de prazer, né? Ele é responsável pela atenção,
né? Pelo interesse em uma atividade. E aí, quando você tem ali um smartphone na mão, ali, você está ali ficando horas, e ele foi construído para que aquilo te dê muito prazer. E aí, minha amiga, é o seguinte, quando você tira essa tela da frente dessa pessoa, não tem nada nesse mundo que vai provocar nele essa sensação que o celular provoca. Então, é onde acontece o vício. Né? Ou seja, eu só entendo uma recompensa prazerosa se eu estiver com tela. Então é muito comum que as pessoas hoje, quando o celular está acabando a bateria, elas já ficam desesperadas. Né? Ou elas fiquem talvez tensas, assim, quando elas esquecem ou perde o celular em algum lugar, né? Não sabe onde deixou. Que é algo bem raro, né? De acontecer, porque está sempre ali atento como se fosse uma parte vital, né? Mas agora imagina só, né? Você tirou da criança, você tolhiu dela a oportunidade, né, imensa que é viver num mundo tão incrível que a gente tem, né? Que, por exemplo, um parque, um clube, uma vizinhança, a casa do amiguinho, a casa né? do amigo, brincar na rua, jogar bola, tudo isso é tirado, né, e é substituído facilmente pelo um estímulo tão pobre quanto um vídeo. E agora tem os vídeos rápidos, né? Então aquele vídeo lá, você não tem nem tempo de pensar, porque eles não são feitos para pensar. Eles são feitos realmente para provocar prazeres momentâneos ali a pessoa, que é o que eles chamam de isso é satisfatório, isso não é satisfatório, né? Os vídeos satisfatórios. Onde gera ansiedade também, né, nas crianças. Gera ansiedade. E aí, como é que você vive isso, Pri? Se fala em relação Só ao seu filhote, né? Como é que você tem vivido isso? Como é que você faz para evitar? Então, lá em casa é na base da conversa mesmo, da confiança. E eu faço a mesma tática do Daniel. Dá um certo horário, eu tenho que tomar. Eu não tenho aplicativo ainda não. Inclusive, ele vai ter que passar o nome pra gente. Pra gente conseguir controlar lá de onde a gente tá. Você não prepare, viu? Luiz Felipe também. A gente tem um acordo. Deu certa hora, eu pego o telefone e ele vai dormir. Porque eu entendo que, por exemplo, final de semana, se eu não tomar o telefone dele, ele fica até madrugada. Né? Eu vou dormir e ele fica. No outro dia eu sei que ele tá dormindo tarde, porque, né, dorme até mais tarde. Então, assim, lá tem que ter... com aquela preguiça, exatamente. Né? Fenomenal. Tem que ter esse controle, conversar, né, e tentar controlar, assim, em relação ao horário. E é interessante isso, gente, para você que está em casa, essa dificuldade é de todos nós. O meu filho já acorda, a primeira coisa que ele faz, ao invés de sair do quarto e dar bom dia, é o seguinte, ele vai lá e pega o celular dele. Eu sei porque quando eu ouço que ele acordou, eu vou lá e abro a porta, ele já está com o celularzinho na mão, né? Ele dorme com o celular o tempo todo na ativa. Eu não, eu boto o meu no silencioso, não boto no modo avião. E eu criei um pacto comigo mesma. Domingo eu não pego o celular. Eu digo sempre, você quer me falar comigo? Me ligue. Se for importante, me ligue, porque eu não vou abrir o WhatsApp. Assim, eu sei que alguém está doente, aí é outra história. Mas se eu não souber disso, desculpem, alguém vai morrer se depender de mim. Deus que me perdoe. É verdade. Porque se você não cria alguns limites no trabalho para não diminuir a minha produção, eu chego, faço o que eu tenho que fazer, aí quando eu entro no intervalo e outro, eu vou lá, olho, vejo se tem alguma coisa importante. Não teve, né? Eu nem digo importante, urgente, né? Eu só vejo no final do dia. Por isso que eu sempre digo, eu sou a moda antiga. Você quer falar comigo? Me liga. Não tem problema nenhum. Eu vou atender. E se eu não atender na hora, eu retorno. Porque nós, enquanto psicólogos, estamos atendendo, né? A gente acaba não retornando na hora ou não atendendo, mas a gente sempre retorna depois. Mas o que eu quero chamar a sua atenção para você que está em casa, né? O que a gente tem feito muito, né, professor Ipri? A gente dá o celular para os filhos no intuito de deixá-los mais quietos, mais tranquilos. Transformaram-se em babás, né? Exatamente. Então, assim, às vezes eu tenho uma dupla jornada de trabalho, tô cansado. Uma tripla no caso da mulher, né? Exatamente, não quero conversar com ninguém, não quero dar um celular para a criança que resolve. Exato. Qual o perigo disso? Então, na verdade, assim, a gente também não está demonizando a tecnologia, né? Não, a gente inclusive usa, né? A Priscila mesmo traz a ideia de que o filho, ele pesquisa, né? O tempo todo ali, a gente tem hoje realmente um uso funcional, né, da tecnologia. Não dá para a gente também excluir a criança disso, ou o adolescente, ou a gente, né? A gente tem que pensar em limites.
que a Sociedade de Pediatria Americana recomenda? Né? Até 2 anos, nada de tela. Proibido. Tá? Não, nem galinha pintadinha, nem aplicativos de letras, de musiquinhas, nada disso, tá? Até aos 5 anos, 1 hora por dia, no máximo, né? Com limites. E também não é entregar, não. É saber o que tá vendo, né? Porque o perigo tá dentro de casa, ali com o celular. Excelente. É supervisionado, né? Quando a gente pensa de 6 até 9 anos, a gente está pensando em 2 horas. E aí vai, né? Até a gente ter na adolescência que também eu acho que dá para fazer contratos bem importantes, por exemplo, de responsabilidade. Então, você estudou? E aí a gente pode, né? Você pode estar fazendo uso. Porque o celular ele também não é tão fundamental para a nossa vida assim não, viu? Ele não é algo que se tirar da gente vai morrer, não. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que cuidar, né? Assim, para que haja realmente uma rotina que não prejudique a vida social, a vida cognitiva, os estudos, né? As responsabilidades. Aí Guarda isso aí para mim que a gente vai voltar. E você que está com a gente, não abandona não, que o papo é cabeça. A gente já volta. Estamos de volta no nosso Papo Cabeça, hoje falando sobre o perigo, né, do uso de telas de forma indiscriminada, gente. Você está medindo o tempo que você passa no celular, na tela, na frente do computador? Salvo engano, o Brasil é o primeiro lugar no consumo de internet no mundo.
E o pior, gente, que não é pra gente estudar, não, tá? É pra gente ver aqueles videozinhos rápidos, pra gente estar nas redes sociais pra ver a vida do outro e ficar deprimido, que é uma questão que a gente vai falar aqui hoje também, porque, infelizmente, tem gente que vive a vida do outro através das telas. Acaba se deprimindo ou ficando extremamente ansioso, ou seja, essas pessoas adoecem. Professor Daniel, eu quero voltar lá, mas eu queria continuar aqui, que agora me deu essa inspiração. Né? Eu acho que é importante falar disso, né? Porque, olha só, o que está adoecendo as pessoas é a comparação. E quando a gente abre as redes sociais, o que você tem ali? Você tem padrões praticamente inatingíveis de estética corporal, de vida, de viagens e de criação de filhos e de alimentação que, né, vamos ser sinceros, Núbia, não é real aquilo, né? Não. Mas as pessoas acreditam que é, por isso nós temos os influencers, né, que são pessoas que mostram pra gente aquilo que mais ou menos, que aquilo que é o modelo de vida. E quando a gente fica conectado nesses pseudo-modelos de vida, porque na verdade aquilo não é real, e a gente sabe disso, né, o que tem acontecido aí nos bastidores, né, dos grandes influencers, a gente percebe que a gente não dá conta, isso é inatingível. Aí a gente tem ansiedade, a gente, né, pode desenvolver alguns sentimentos assim de baixa autoestima, a gente, né, depressão, né? Depressão, a gente não alcança isso é impossível de ser alcançado. E aí vem esse sentimento de frustração, né? Sobre, né? Não, essa comida aí eu não dou conta. Esse viajar desse tanto aí não cabe no meu bolso. Ter esse corpo. Ter esse corpo não me aí pertence. não me pertence. Exatamente. É muito sacrifício, né, Pri? Exatamente. E pra gente que tem adolescente, eles já se sentem feios, excluídos, né? Esquisitos. É uma fase complicada. É uma fase complicada, porque a comparação já começa ali, né? Já começa na escola. Isso. Aí você tem acesso ao telefone, aqueles corpos, né? Ai, mãe, quero ir pra academia. Se você pergunta pra eles assim, o que você quer ser? Eles falam, eu quero ser youtuber. Eu quero ser gamer. Sim. É isso. Exatamente. As novas profissões, né? Se continue, você ia falando, né? Não, em relação ao corpo, você falou uma frase que é interessante. Nessa época eles se sentem feios, então tá procurando se embelezar e tem acesso ao telefone só em corpo que é fora do comum, né? Aí acaba que frustra mais ainda. Eu aprendi isso com o meu professor. A minha primeira matéria, quando eu me matriculei em psicologia, que eu peguei, foi Psicologia da Infância e da Adolescência, com o professor Daniel Vieira aqui, viu, gente? Porque eu tenho uma cobaia em casa, né? Aí eu usei muito. E você estava falando aí do desenvolvimento, eu lembrei da sua aula com Vygotsky, sobre Vygotsky e Piaget, tá vendo? Sim. Aprendi tudo, tá? Vai sair orgulhoso, vai sair orgulhoso. Mas, de verdade, eu acho que o maior problema que a gente tem, gente, é a gente querer viver uma vida que não é nossa. Exatamente. Né? Para mim, o maior prejuízo do uso de telas são as relações sociais. Você percebe isso do seu filho, Pri? Você acha que ele interage menos? Você acha que ele tem menos interesse em sair? O que você acha? Hoje, até a roda de amigos do meu filho é bem pequena. Eles só conversam pelo telefone. A gente não tem hoje mais aquelas brincadeiras na rua. Telefone não, pelo WhatsApp, né? Nem pelo telefone eles falam. É o WhatsApp, falam, aplicativo. Digitam, Na nossa época, né, Daniel? Era menina na rua o tempo inteiro. Hoje não tem isso. Hoje é só pelo telefone, não tem mais. Então, você tirar uma criança de dentro de casa para ir para a rua é um sacrifício. Para levar para um parque, para levar para um clube. Para fazer uma atividade que seja. Para ir na casa dos avós. Sim. Nossa, tem internet? Se não tiver... Não vai, né? Não vai. Mas é isso mesmo. Assim, eu acho que é um abandono familiar, né? Assim, porque quando a gente entrega um celular para uma criança, a gente está abandonando mesmo. A gente está deixando de, né, sentir aquela fase tão importante, de relacionar, de encostar, de tocar, né, de compartilhar, de contar histórias, que é algo que fez tão parte da história da humanidade, né? Quando a gente contava os nossos avós, né? Mas não tem nem esse tempo. Né, esse contato ocular, né, esse interesse mesmo, né? É engraçado que hoje eu comentei isso, né? Falando justamente sobre a questão de ter histórias para contar. Qual a história que os nossos filhos vão contar?
Eu passei 5 meses dentro do quarto, olhando uma tela de computador, uma tela de celular, porque era muito legal passar 8 horas do dia jogando videogame com um monte de gente que eu nunca vi na vida, nem sei como eles são. E tá tudo bem, porque eu tenho vários amiguinhos virtuais que são aqueles caras lá dos jogos que fazem tudo que eu mando, né? Porque eles são marionetes ali, né? Vá para a esquerda, vá para a direita, suba, desça. Atire, infelizmente, né? Aqueles jogos violentos, sobretudo de meninos. Então, assim, será que você está consciente disso? O que seu filho vai contar lá na frente? Quais são as experiências que eles vão contar? Eu sei, a gente está cansado, a gente trabalha o dia todo, a gente estuda, a gente tem outra vida que as nossas mães, que os nossos pais não tiveram, né? Mas qual prejuízo que isso vai levar? Ô, Núbia, tem uma pesquisa que eu estava lendo esses dias assim, que foi uma pesquisa bem interessante. Eles conseguiram acompanhar o desenvolvimento de adolescentes durante 10 anos, né, adolescentes para a idade adulta, e perceberam que aqueles que ficavam mais tempo no celular, a partir de mais do que 4 horas por dia, houve uma diminuição da massa encefálica mesmo, sabe? Das estruturas córticas. Isso. Então, ou seja, se eu tenho uma diminuição, é praticamente uma demência, né? Que é o mesmo processo que acontece aí em processos demenciais. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter menos possibilidade de sentir o mundo, eu vou ter menos possibilidades de guardar histórias, menos possibilidade de ser humano, né? De ter empatia, né? De ter simpatia, de ter interesse na dor do outro. Então, você tem noção qual é a geração que está vindo aí? Nossa, para onde que a gente está indo com os nossos filhos? Engraçado você trazer isso, porque outro dia a gente estava falando aqui sobre carreira, e eu tinha acabado de ler um texto, porque eu gosto de ler, né, antes de vir para cá, e a geração Z, que é a geração agora, primeiro que eles não ficam em emprego nenhum, porque eles não têm compromisso, né, claro, salvo as devidas exceções. É assim, eu não gostei disso, eu vou embora, porque eu não sei me frustrar, como você falou anteriormente. Você sabia que nos Estados Unidos tem uma onda agora de adolescentes, né? Essa galera da geração Z, que vai até 25 anos, eles levam os pais para a entrevista de emprego para ver se os pais concordam com o fato deles trabalharem ali. Gente... Mas sabe o que eu fico pensando? Que é assim, ó, a geração de pais hoje, eu já trabalhei em escola também, né? Assim, fui professor de ensino médio por um tempo, e eu percebo assim que os filhos, eles estão super protegidos. Então, hoje... São criados em bolhas, exatamente, né? São super protegidos, né? Qualquer coisa ali o pai está, né, para ajudá-lo e tal, mas em relação às redes sociais, não. Não tem essa... Pelo contrário, a exposição é muito maior, porque ali parece que é um mundo que não tem controle. E aí, às vezes, o colega mexe lá na escola, aí o pai já está lá no outro dia, né, para reclamar, para falar, porque fizeram aquilo. Então, não permitindo que com aquela situação, esse menino, inclusive, desenvolva musculatura psicológica para dar conta ali, né, da provocação, do outro e tal. Mas nas redes sociais é um abandono. E aí, é uma geração, infelizmente, né, muito infantilizada. Né, que não entende de responsabilidade, de limite, não entende o que e não é não. Né? E o que mais a gente recebe na idade adulta é o quê? Não. Eu gosto de falar assim que a idade adulta, a fase adulta, a vida adulta nada mais é do que uma frustração contida. Porque o que a gente mais passa é o quê? Frustração. E a gente tem que dar conta, não dá para dar birra. Aí quando você traz essa história aí, que é o fato que tem acontecido, né? É o quê? É gente infantil. Que não sabe. Bebezões que não desenvolveram. Né? Ou seja, se você me disser, não, minha mãe tá aqui, ela vai brigar com você, tá? Mas é isso mesmo. Infelizmente, é isso que a gente está fazendo com nossos filhos. Ô, Pri, traz aqui pra gente, você falou na confiança. Eu queria resgatar essa sua fala, porque assim, a gente confia nos nossos filhos, o problema é que a internet é aberta, né? É terra de ninguém. Eu confio no meu filho, mas e quem está no outro lado? Como é que você consegue gerenciar? Vou usar a palavra gerenciar, gente. Gerenciar é controlar, é acompanhar, tá? A palavra, a semântica, o significado é justamente esse. É que às vezes a gente é exatamente isso, a acompanhar. Eu acho assim, que quando você entrega um telefone para um filho, você sabe que ele não tem maturidade para lidar com aquilo, então você tem como mãe
E como pai... Isso. O machismo, Priscila! Alô! Para com isso, vamos embora. Como pais, Isso. acompanhar o que seu filho está tendo acesso, né? Porque, como a gente vem falando aqui, é livre, acesso livre, né? Então, assim, você tem que acompanhar, você tem que estar de olho no que ele está fazendo e conversa. Eu acho que tudo no diálogo a gente vai tentando amenizar e acompanhar. Só que a gente sofre uma coisa, eu quero ver se o professor concorda comigo. Na adolescência, aprendi com ele, tá? Se eu estiver errado, me corrija logo na frente de todo mundo, para todo mundo dizer que eu não aprendi, mas mentira, aprendi sim. Tanto que eu me especializei na psicologia da infância e da adolescência. Que legal. Existe uma necessidade, quando o indivíduo, né, sai de casa e vai para o mundo, né? O movimento da adolescência faz isso. Então, ele se separa da família para ir para as tribos, né? Os amigos, os colegas de escola, e aí vai. E eu preciso pertencer, eu preciso ser aceito por aquela tribo, né? Como é que a gente faz isso? Porque tem uma tribo que está lá fora, que não está mais sobre a minha gestão, o meu olhar tão diretamente, né? Porque aqueles meninos chegam lá em casa todos fofos, né? Oi, tia Nubia, tudo bem? Mas e quando não está ali? Né? O que eles estão levando para os nossos filhos? Né? O que eles estão ensinando? O que eles estão pedindo para os nossos filhos para que eles sejam aceitos naqueles grupos? É uma preocupação que a gente tem que ter. Né? Então, para você ser meu amigo, você tem que brincar comigo de GTA quando eu tenho apenas 7 anos. Por quê? Porque todo mundo tem GTA. GTA, gente, é um jogo horroroso. Desculpem aí, tá? Só tem morte, tiro, sei lá o que. Eu odeio o Esporte Clube GTA a vida inteira. Meu filho teve, porque o pai deu, né? Por isso que eu falei da importância dos pais também. A gente teve altos embates por causa do GTA. Eu tirava, ele dava. Não, ele tem que ter maturidade. Que maturidade com 7 anos? Não tem com 50, vai ter com 7. E aí, como é que a gente faz? Né? Porque ele quer ser aceito. Ele quer pertencer. Então, independente dos 7, dos 15, na adolescência é pior ainda. A adolescência é uma fase da vida bem complexa, né? Assim, porque é natural que o adolescente, nesse momento, ele vire as costas para os pais, inclusive porque ele precisa trazer coisas novas, né? Exatamente. Então, há uma certa rebeldia aí que ela é da fase mesmo, né? Porque senão a gente vira extensão dos pais, se a gente também não tiver esse movimento. Mas os pais, como maduros, integrados, né? Eles devem precisam ser, né? Exatamente. Não, peraí, fica aí, eu quero voltar aí. Ó, e você não sai daí não, porque a gente já volta, isso é pra você, que é pai e mãe, viu, gente? Pai e mãe, porque os dois têm que estar juntos. Não me abandona, não. Não nos abandone, porque o papo é cabeça.
Estamos de volta no nosso Papo Cabeça, hoje falando sobre o perigo do abuso do uso de tela, gente. Vocês estão atentos? E no bloco anterior, o professor estava falando sobre a maturidade dos pais. E eu quero voltar para essa maturidade desses pais, né? Exatamente. A necessidade dessa maturidade, do saber dizer não, do saber dar limite nessa fase. Só resgatando aqui, né, professor, que você falou que o adolescente dá as costas para a família porque ele precisa absorver coisas novas, porque senão ele vai ser uma réplica dos pais. Repetir bonitinho, é né? isso mesmo. Essa é a continuidade da vida, né? Então a gente precisa ter esse movimento. Agora, a gente está falando de pais, né? Que são adultos, né, que precisam pelo menos né, estarem preparados para exercer esse papel ele não é um papel só familiar, é um papel social. Isso. Porque eu estou criando, né, ali alguém que é para uma sociedade, não é só para ser meu filho, é para ser o pai de outra criança, é para ser o marido de outra mulher, é para ser o funcionário de alguém ou para ser o patrão de alguém que precisa ser criado da melhor forma possível. E aí, quando eu falo, por exemplo, apesar de ter essa rebeldia, eu gosto sempre de falar que é uma educação ou uma liberdade agenciada. Né? Pode dizer vigiada, né? Exatamente. Ou seja, ali eu tô olhando como uma pessoa madura, tô sentindo os movimentos que estão acontecendo, tô preocupado com isso, mas tô deixando também esse adolescente ter esse movimento dentro daquilo que é os limites, que é dos meus valores, aquilo que é ético, né? Aquilo que eu sei que não vai, né, inclusive, ter algum problema para a própria vida dele, né? Mas há uma liberdade, sim. Agora, por exemplo, eu não concordo. Eu acho que adolescente não tem chave na porta do quarto. Concordo plenamente. Porque ali é um lugar que a gente sabe que está muito mais complicado do que a própria rua. O perigo nosso não é mais a rua. É dentro de casa. Rua, exatamente. Né? É dentro de casa também, porque ali tem um mundo todo à disposição. Né? E o que a gente tem visto ultimamente? Reportagens falando de sites, né? De sacrifícios, de pedófilos, né? De pedofilia, né? De abusos, de cyberbullying, né? Que são aí fenômenos que está dentro. Automutilação, acho que isso é uma coisa que tem acontecido muito. Autoextermínio, grupos, né? E assim, gente, está dentro da nossa casa, não está longe. Porque a gente está preocupado, às vezes, olha uma reportagem, mas pessoas bem próximas a nós já passaram por situações, né? Já tive pacientes, por exemplo, que chegaram com essa demanda, né, de estarem ali vivenciando situações ali de risco no mundo cibernético, né, no mundo aí virtual. Então, a gente tem que realmente estar atento, porque é nosso filho. Então, se eu escolhi ser pai, não é um papel apenas familiar, é um papel social, tá? Perfeito. E vamos ser sérios, né, gente? Às vezes eu nem escolhi ser pai e aconteceu, mas aconteceu e tá aí a responsabilidade. É isso que quer dizer. Segura que o filho é teu e... olha a pessoa que você está colocando no mundo, né? O que você está preparando? Porque a gente está falando aqui do abuso, dos perigos do uso de tela, e assim, várias coisas têm sido fomentadas, como você falou, mas a gente não pode esquecer do racismo. Exatamente. Tá? Do machismo. Do machismo, né? A gente, o esses índice de feminicídio, né? exatamente. São essas doenças sociais aí que... Exato, o índice de feminicídio tem aumentado, o índice de, infelizmente, pessoas racistas estão aí o tempo inteiro. Aí, onde é que ela aprende isso? Lá em casa ninguém é assim. Porque a tela dele estava aberta para isso e tem um cara lá com a cabeça raspada. As pessoas são corajosas na internet, né? São, todo mundo né? Aí vem o cyberbullying, né? Assim, é complicado. Exato. Eu gostei. A gente não pode esquecer desses caras. Os disseminadores de ódio, gente, que falam mal de você, que falam mal. Seu filho já passou por isso, Pri? Eu até estive na escola essa semana por conta de bullying. Nossa Senhora. Em relação ao corpo, sabe? Assim, lá em casa, pelo menos eu converso com o Felipe e a gente não leva para esse lado, entendeu? De ficar comparando, de ficar um
um falando do corpo do outro, não. Então, assim, ele passou, né, essa semana, eu tive que ir à escola, conversei. Eu sei que hoje, às vezes, para ele, isso não pode causar um trauma, mas futuramente, pode ser que ele fique aí, dependente de remédio, querendo, né? Tem que atingir uma expectativa que é do outro, Exato. né? Sobre ele, sobre o corpo dele, Exato. né? E o corpo que nem tá definido, né, gente? E às vezes os comentários vêm de gente próxima. E às vezes assim, não, mãe, ele é meu amigo, não é com maldade, não. E a gente, como pais, a gente tem que estar atento. Exatamente. Tem que estar atento a isso. Porque uma palavrinha que hoje, às vezes, pode ser inofensiva, lá na frente, né? Pode virar algum... E, na realidade, às vezes, eles não assumem isso. Eles já estão sentidos, eles já estão chateados, magoados, né? Vamos falar assim. E ficam ali, não, porque o cara é meu amigo. É o tal... Aí eu vou voltar para a minha fala anterior. Eu quero pertencer a esse grupo, então se ele disser que eu tô feio, que eu sou chato, tá tudo bem, porque ele é meu amigo, Sim. né? É um amigo que é o que a gente chama hoje de tóxico, né? É uma relação tóxica. Falei pra ele, não, a gente não pode aceitar. Exatamente. A gente tem que ensiná-los a se defender para que eles possam lá na frente se frustrar. Olha, eu não gostei, você não é meu amigo não, porque Colocar amigo os não seus fala. próprios limites, né? Exatamente. Você não é meu amigo não, sabe? Porque amigo não fala desse jeito. Sim. Porque eu posso te falar, ó, isso não tá legal, você desse jeito vai ficar mal, não sei. Mas porque você é alto, magro, gordo, baixo e aí vai? Como é que é isso? Você é o que você é, tem uma carga genética, tem tantos fatores que vêm aí para definir quem somos. E você que é adolescente, você que está na pré-adolescência, não se preocupe, você vai mudar. Porque a gente muda. E muda muito, viu? Depois que chega nos 50, a gente volta para a adolescência, porque também não tem muito domínio, não. Mas até lá a gente vai vivendo. Né, Pri? Mas que legal. Aí você foi, conversou, ele compreendeu isso? Sim. Igual eu te falei, no início ele não queria, né? Que fosse. Ah, claro, é mico. Pertencimento. Ainda A fala mamãe mico, tá aí gente? na Medo escola. também, né? Assim, de se voltar contra ele, né? Sim. Então, uma... E o mico, né? Ainda é mico? Fala mico, gente? Ah. Tá. Você tá me passando mico, mãe. Então é isso mesmo. É porque eu já não tenho filho mais, o meu já tá na faculdade, não sei, mudam tudo, né? Antigamente era paquera, peguete, agora é crush. Então a gente tem que saber se atualizar, tá, gente? Porque papo cabeça é cultura. Mas aí que tá. Então, assim, que bom que a gente tá trazendo essa questão dos perigos, né? É muito importante a gente alertar os pais, porque eles acham que, toma aqui o celular, né? Tá tudo bem e você pode usar indiscriminadamente porque não vai fazer mal nenhum. E vai. E aí, professor, eu queria voltar para a questão do prejuízo cognitivo. Traduz para as pessoas, para os leigos, o que é o prejuízo cognitivo, que para mim é um dos piores. Sim. Né? Então, nós temos assim habilidades, né, que vão ser desenvolvidas com o próprio processo de desenvolvimento, o processo de escolarização, que é, por exemplo, a atenção. Né? Eu preciso, né, de focar, de excluir alguns estímulos em relação a outros, senão eu não consigo aprender. Se eu não tenho atenção, não tenho memória. Se eu não tenho atenção, não tenho memória, eu vou ter dificuldade de planejamento, por exemplo. O que eu vou fazer hoje? Se eu não tenho planejamento, eu não tenho organização. Se eu não tenho organização, eu não tenho capacidade de inibir, né, alguns comportamentos, freios sociais ou freios, né, cognitivos também. Então, ou seja, vai virando um cérebro que não executa. Se ele não executa, ele não aprende, ele não passa no vestibular, a pessoa ela não consegue ter ela sustentar uma conversa, ela não consegue articular, né? Com outra pessoa um assunto que talvez exija um pouco mais de reflexão, né? de aspectos mais filosóficos, assim, não dá conta, porque é de uma muito raso, né? Assim, aquilo que ele consegue, o mundo que ele consegue habitar, né? Pobreza de repertório. Então, para eu entender, por exemplo, um texto ou uma conversa, eu preciso, antes disso, ter construído um repertório que ele é vivencial, que ele é experiencial, de tudo aquilo que eu passei. Então, ou seja, são meninos, né, que infelizmente estão vazios, porque não viveu. O que ele viveu está limitado ao jogo, né? Está limitado a 4 paredes, né? Exatamente. A um quarto, está limitado a um aplicativo de rede social, que é aquilo que eu te falei. É o estímulo mais pobre, que eu acho que de todos os estímulos que a gente pode oferecer para o nosso filho. Eu lembro de uma situação de uma pessoa que eu atendi, que era assim,
era o fato dele entrar dentro do consultório, ele tinha que deixar o celular lá de fora, né? Era o prazo dele entrar, ele dormia. Ele apagava, assim, ele desligava o tanto que aquilo estava deixando ele estressado, né? Assim, Nossa. hiperativado. Quando ele não tinha o celular na frente dele, era a mesma coisa de desligar um botãozinho. Tá, ele apagava, né? Ou seja, isso a gente já está falando de uma pessoa que é viciada naquele estímulo. Jesus, gente. Exatamente. Por isso que a Organização Mundial de Saúde, acho que desde 2015, estabeleceu que vício em tela é uma doença, né? Exatamente. 2015 ou 2020. E algumas medidas têm sido buscadas no mundo, né? Essa semana atrasada, eu acho que saiu uma lei agora na Califórnia, em que menores de 14 anos não podem ter rede social. Se a rede social aceitar, ela vai ser multada. Que ótimo. Com 16, só com autorização dos pais. Então, ou seja, a coisa está tão grave, né, pensando a nível de mundo, que medidas tão complexas têm sido drásticas, né? têm sido tomadas pelo Estado, porque as famílias não têm dado conta, né? Nossa, Eu lembro quando a gente volta da pandemia, né, que estava todo mundo ali naquela luta, né, assistindo aulas pelas online, né? Eu lembro que foi muito difícil de falar para o adolescente do ensino médio que ele não poderia levar celular. Aí várias estratégias eram, né, criadas. Mas assim, de você ver algumas manifestações de alguém que realmente estava viciado. Era semelhante a alguém que estava proibido de usar uma droga. Quando pedia para ele colocar o celular na mochila ou colocar numa caixinha e trancar aquilo com chave. Não teve outro caminho a não ser esse. E existem algumas escolas que adotaram isso, né? A criança ou adolescente chega, deixa o celular em algum lugar e só então ele pode entrar na sala, ele entra na sala e deixa e só pega no intervalo depois. E isso é importante. Eu adoro a sua primeira aula, você falou uma coisa, da primeira matéria, eu fiz algumas matérias. Eu nunca vou esquecer aquela frase que você falou, né? Você disse assim, todo mundo precisa de limite, adolescente precisa mais ainda. Nunca vou esquecer isso. Todo mundo precisa de limite. E dizer não, gente, é saudável. Dizer não para os nossos filhos é saudável para eles. E dizer não para a gente também. Porque a gente fica falando, você está viciado, meu filho. Aí eu tô lá com o celular na mão. Exatamente, Outro o exemplo, dia, né? Eu estava te contando a história do salão. Eu estava no salão, a menininha querendo conversar com a mãe no celular. O que ela fez? Deu outro celular para a menina. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, conversa com a sua filha. Né? Bate um papo aqui. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa e aí eu queria que vocês deixassem uma mensagem, o contato de vocês, se vocês quiserem, o Instagram, fica à vontade. O professor Daniel tem uma clínica que trabalha. Ele é especialista, gente, em infância, desenvolvimento humano, mas ele é especialista também em autismo. E ele esteve com a gente num programa sobre TDAH, né, que tem muito a ver com o que a gente está falando, porque todo mundo hoje tem TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? Você tem tantos estímulos que você não tem como ter atenção. Consegue ali filtrar, né? Qual é o estímulo. E aí vem outras questões também que fazem parte, né, do conjunto, a obra aí. Exatamente. Então assistam, por favor. Professor Daniel, muito obrigado. Gratidão mesmo. Eu sei que esse assunto é imenso, mas eu acho que o principal, eu queria só que você deixasse a mensagem do que o pai e a mãe podem fazer, né? O site lá, o seu programinha mágico para a gente chegar em casa. Henrique, hoje você vai ver o que é que eu vou fazer quando eu chegar em casa. Então, por incrível que pareça, o próprio celular já tem esse mecanismo. Tá, quando você abre ele ali, quando você inaugura ele te dá essa opção, né, de colocar limites, né, se ele for usado por uma criança. Mas não tem vários. É só você pesquisar lá no Google, você vai ver. E aí você gerencia, inclusive, o horário, né? Aí o próprio pai libera ou não libera quanto tempo de uso que ele pode fazer. Que ótimo, professor. Mas fique à vontade, aquela câmera então, eu queria, na verdade, né, assim, incentivar os pais para que, né, invistam nos seus filhos no sentido de aumentar o repertório de possibilidades, né, daquilo que ele pode experimentar, daquilo que ele pode vivenciar, né, do parque, da praia, da praça, né, da casa dos avós, na relação com os primos. Isso é importante. Dos jogos de tabuleiro, né, exatamente, dos livros. Do material concreto, do material que a gente vê, que a gente sente, que a gente pega, dos
livros. Eu acho que esse realmente é um caminho se a gente quer ter um filho saudável mentalmente, né? E gastar tempo com afeto, né? Quando eu falo de afeto, necessariamente não é só afeto positivo, não. Porque às vezes o limite, por mais que ele é danoso naquele momento para a criança, ela fica revoltado, eu estou criando ali alguém que vai ser saudável, porque o que ele mais vai ter que enfrentar é esses tipos de contingências, né, durante a vida. Então o que eu preciso é dar experiências, vivências, né, significativas e ampliar aí o mundo. E lembrando que o celular ele vai ser importante, sim, mas ele tem um lugar que é bem menor do que a gente tem oferecido hoje para os filhos. Coisa boa. Você quer deixar seu contato, professor? Meu contato é 34 98815 2057, a Clínica Neuroparque. E o meu Instagram é Daniel Psico. Não é um Instagram profissional, não, mas né, a gente coloca algumas questões importantes lá, tá? Obrigada, professor. Me acha aí. Querida, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Muito importante esse assunto. Que a gente se policie, né, quanto pais também, do tempo que estamos no telefone, até porque a gente serve de exemplo para os nossos filhos. Sempre. Você quer deixar o seu contato lá do Mundo do Circo? Mundo Circo. O Instagram também é @Mundo Circo. Entra lá, leva seus filhos para fazer atividade. Muito legal. E para você que ficou com a gente até agora, não esquece que semana que vem tem mais e que quinta-feira, às 20 horas, nós estamos na Universitária FM como podcast para você ouvir mais uma vez. Beijo grande, fica com Deus e até a próxima.